Audie Murphy o odiava de verdade. O verdadeiro motivo era pior do que ciúme. A medalha de ouro, 6 de março de 1980. Washington, D.C. 3 meses após a morte de John Wayne, sua família entrou no Capitólio. O Congresso entregou-lhes uma medalha de ouro. 3 palavras estavam gravadas nela. Não ator, não estrela de cinema. Apenas John Wayne americano. 9 anos antes, em maio de 1971, um pequeno avião colidiu com a encosta de uma montanha na Virgínia. Todos a bordo morreram. Um dos mortos foi o soldado americano mais condecorado da Segunda Guerra Mundial. Seu nome era Audie Murphy. Ele havia conquistado a medalha de honra aos 20 anos. Matou ou feriu 50 soldados inimigos em apenas 1 hora. Voltou para casa com 33 medalhas, incluindo todas as condecorações de combate concedidas pelo Exército dos Estados Unidos. O Congresso não lhe concedeu uma medalha. Nenhum aeroporto foi renomeado em sua homenagem. Não houve estátua de bronze. Ele foi enterrado no cemitério de Arlington, sob uma lápide branca padrão, a mesma dada a todos os outros soldados naquele campo de batalha. Sua viúva não tinha dinheiro para levar todos os seus filhos de avião para o funeral. Pelo resto da vida, Audie Murphy nutriu um ódio silencioso e organizado por um homem em Hollywood. Aquele homem era John Wayne, e o motivo não era ciúme. Era algo mais sombrio do que isso. Envolve um filme que foi mutilado, uma guerra que este país queria esquecer e um único ano, 1968, quando esses 2 homens finalmente se tornaram opostos um ao outro de uma maneira que você provavelmente nunca ouviu falar. Continue comigo, porque ao final você nunca mais verá John Wayne da mesma forma. E talvez vocês nunca mais olhem para o país que o amou da mesma forma. 2 rapazes. 2 países. Antes de prosseguirmos, permitam-me apresentar esses 2 homens a vocês. Alguns de vocês cresceram assistindo a John Wayne todos os sábados à tarde. Alguns de vocês nunca ouviram falar de Audie Murphy. Ao final desta sessão, vocês saberão o suficiente sobre ambos para entender por que esta história é importante. Comecem por aquele que a maioria das pessoas se lembra. John Wayne nasceu Marion Robert Morrison, em Iowa, em 1907. Sua família perdeu a fazenda e, quando ele era menino, mudaram-se para a Califórnia. Ele era alto. Ele era grande. Jogou futebol americano pela Universidade do Sul da Califórnia, até que uma lesão no ombro acabou com sua bolsa de estudos e sua carreira esportiva na mesma semana. Ele conseguiu um emprego em um estúdio de cinema carregando adereços, depois em papéis pequenos e, por fim, em papéis maiores. Então, em 1939, um diretor chamado John Ford o colocou em uma diligência e o país ganhou seu cowboy. Ele fez mais de 170 filmes. Ele interpretou soldados na Segunda Guerra Mundial, soldados na Guerra Civil, soldados no Vietnã, xerifes fazendeiros texanos, agentes federais. Ganhou um Oscar em 1969 por Bravura Indômita. Quando morreu, seu rosto era para toda uma geração de americanos o rosto que o país confiava em ver no espelho. Esse é o homem de quem você se lembra. Agora, conheça aquele que a maioria das pessoas esqueceu. Audie Murphy nasceu no Texas em 1925. Seu pai abandonou a família. Sua mãe morreu quando ele tinha 16 anos. Ele tinha 11 irmãos e irmãs, e a maioria deles acabou em lares adotivos ou orfanatos, porque não havia dinheiro nem pais para cuidar deles. Ele era pequeno, era magro. Pesava cerca de 50 quilos quando tentou se alistar após Pearl Harbor. Os fuzileiros navais o rejeitaram por ser muito pequeno. Os paraquedistas o rejeitaram. O exército finalmente o aceitou porque ele era o único filho de Murphy com idade suficiente para ser enviado. Ele mentiu sobre a idade para entrar. Passou os 3 anos seguintes matando alemães. Quando voltou para casa, tinha 20 anos. Ele havia sido ferido diversas vezes. Sobreviveu a quase todos os soldados com quem treinou e não conseguia dormir sem uma pistola carregada debaixo do travesseiro.
Esse hábito nunca desapareceu. 2 meninos cresceram na pobreza. Um deles interpretou um soldado em um set de filmagem. O outro se tornou um soldado em um campo nevado na França. Os Estados Unidos pagaram a ambos, mas nunca pagaram na mesma moeda. O que realmente importa aqui, quero ter cuidado, pois caso contrário, esta história pode se tornar distorcida. A história errada é que John Wayne era um covarde e Audie Murphy o odiava por isso. Essa é a versão que você encontra facilmente na internet numa tarde preguiçosa. Essa versão é simplista demais e erra num ponto importante. John Wayne tinha 34 anos quando a Segunda Guerra Mundial começou. Ele tinha 4 filhos pequenos. O governo concedeu-lhe um adiamento do serviço militar, o mesmo tipo de benefício concedido a outros homens com famílias independentes. Ele tentou se alistar na Marinha. A Marinha o rejeitou por causa de uma antiga lesão sofrida jogando futebol americano e por sua idade. O estúdio para o qual trabalhava, a Republic Pictures, também usou de influência para mantê-lo fora do uniforme, porque o país precisava de rostos nas telas de cinema para manter o moral elevado. Isso foi real. Isso aconteceu. Portanto, esta não é uma história sobre um covarde. Esta é uma história sobre algo mais difícil. É a história de um país que precisava de 2 tipos de homens em 1945. Precisava de soldados de verdade, aqueles que voltavam para casa com estilhaços nos quadris e fantasmas nos quartos. E precisava da imagem de soldados limpos, altos, agradáveis, aos olhos fáceis de colocar em um cartaz de recrutamento. O país tinha John Wayne para o segundo emprego e Audie Murphy para o primeiro. Audie Murphy não odiava John Wayne porque Wayne ficava em casa. Ele odiava o que Wayne provara. Odiava o que isso significava sobre o país pelo qual sangrara, que este país pudesse amar mais um rosto na tela do que encarar o homem que enviara para o fogo. Odiava que a versão fictícia de sua própria guerra rendesse mais dinheiro do que sua vida real valera. Ele detestava que ao entrar em uma sala cheia de veteranos fosse tratado como um irmão, enquanto que ao entrar em Hollywood fosse tratado como mercadoria. Em 1968, essa diferença colocaria um desses homens em um set de filmagem financiado pelo Pentágono na Carolina do Norte e o outro em um processo de falência. Chegaremos lá, mas primeiro você precisa entender que tipo de rapaz Audie Murphy era antes de Hollywood sequer ouvir falar dele. Porque a ferida que deu início a tudo não começou em 1945. Tudo começou muito antes da guerra. O menino que matou 50 homens. Audie Leon Murphy passou a infância colhendo algodão. Aos 10 anos, ele já trabalhava nos campos nos arredores de Kingston, no Texas, pelo salário do dia. Aos 12, caçava coelhos e esquilos porque a família precisava da carne. Certa vez, contou a um amigo que quando o menino nunca errava um tiro não porque fosse um grande atirador, mas porque se errasse a família ficava sem comer. Era assim que a pobreza se parecia na América quando você crescia antes dos cupons de alimentação. Silencioso, magro, sempre observando. Sua mãe era a única constante em sua vida. Ela morreu em 1941. Audie tinha 16 anos. Ele parou em frente ao túmulo dela e fez o que mais tarde chamou de a promessa mais importante de sua vida. Ele ia fazer algo da vida que a deixasse orgulhosa. Tentou se alistar quase imediatamente. Os fuzileiros navais disseram para ele voltar quando estivesse mais pesado. Os paraquedistas disseram a mesma coisa. O exército o aceitou em 1942. Ele parecia mais jovem do que era. Seu sargento no treinamento básico o apelidou de Baby. Ele embarcou. Norte da África, Sicília, Itália e depois França. Vou pular a maior parte de seu histórico de combate porque quero que você entenda o momento que definiu o resto de sua vida. Aconteceu em 26 de janeiro de 1945, em uma floresta no leste da França, perto de uma vila chamada Holtzwihr. Sua unidade havia sido repelida por um ataque de tanques alemães. A maioria de seus homens estava morta ou ferida. Sua posição estava prestes a ser invadida.
Murphy ordenou que todos os restantes recuassem. Em seguida, ele subiu no casco em chamas de um caça-tanques americano que havia sido destruído naquela manhã. O fogo ainda estava alastrando. O veículo poderia explodir a qualquer momento. Murphy apontou a pesada metralhadora montada no teto em direção aos disparos que começaram. Ele os conteve por quase 1 hora sozinho com apenas uma metralhadora. Os alemães chegaram a ficar a menos de 10 metros dele em determinado momento. Eles lançaram tudo o que tinham contra ele. Ele continuou atirando. Levou um ferimento na perna e continuou atirando. Quando o caça-tanques finalmente explodiu, Murphy já havia matado ou ferido aproximadamente 50 soldados alemães e impedido um contra-ataque que deveria ter dizimado toda a sua companhia. Ele tinha 19 anos. Por aquela única hora, o exército dos Estados Unidos lhe concedeu a Medalha de Honra. Ele voltou para casa em 1945 e foi recebido com capas de revistas desfiles e um país que queria colocar um herói em seu panteão. A revista Life colocou seu rosto na capa naquele mês de julho. Ele tinha 20 anos. Ele parecia um menino. Já bebia até dormir. Quando lhe perguntaram, décadas depois, o que lhe passava pela cabeça naquele destruidor de tanques em chamas, sua resposta foi curta. Ele disse que estava tão cansado que não se importava se viveria. Disse que continuou atirando porque atirar era a única coisa que lhe restava fazer. Hollywood viu a capa da revista. Hollywood viu os cifrões. Hollywood ligou. E a pior parte da vida dele estava prestes a começar. O homem que construiu a máscara. Agora vire a câmera. Porque no mesmo ano em que Audie Murphy estava naquele navio destruidor de tanques em chamas, John Wayne já era uma estrela. Wayne tinha 34 anos quando Pearl Harbor foi bombardeada. Ele tinha esposa, 4 filhos e um contrato com a Republic Pictures, um pequeno estúdio que dependia quase que exclusivamente de sua imagem para obter renda. Na semana em que os Estados Unidos entraram na guerra, John Wayne escreveu uma carta tentando se alistar. Ele escreveu mais de uma. A Marinha recusou. Ele falou em se juntar ao OSS, o serviço de espionagem da época da guerra que se tornou a CIA. Essa ideia também não deu certo. Algumas versões dizem que seu estúdio o ameaçou processar por quebra de contrato caso ele tentasse se alistar no exército. Outras versões afirmam que ele manteve o adiamento do serviço militar porque sua família precisava da renda. Pode-se discutir qual dessas é a verdadeira razão. Os historiadores ainda discutem. Mas aqui está o ponto indiscutível, enquanto outros atores da mesma idade se alistaram no exército: Clark Gable, Jimmy Stewart, Henry Fonda, Tyrone Power e John Wayne permaneceram em Hollywood. E ele fez filmes de guerra, muitos deles. Tigres Voadores, em 1942. Os Seabees Combatentes, em 1944. De Volta a Bataan, em 1945. Eles eram descartáveis em 1945. Em 1949, ele atuou em Areias de Iwo Jima. Interpretou um piloto, um marinheiro, um fuzileiro naval e um guerrilheiro. Prestou continência. Ele dava ordens aos berros. Morreu bravamente em frente às câmeras. Venceu batalhas em 2 rolos de filme. Audie Murphy estava sangrando na neve em Holtzford, enquanto John Wayne filmava De Volta a Bataan em um estúdio na Califórnia. Não estou dizendo isso para atacar John Wayne. Estou dizendo isso porque o país que assistiu a esses filmes durante a guerra nem sempre percebeu a diferença. O país inteiro foi ao cinema, num sábado à noite assistiu a John Wayne atacar um bunker japonês e saiu com a sensação de ter estado lá com ele. Funcionou. Foi isso que tornou Wayne valioso. Os estúdios perceberam muito cedo que ele não era apenas um ator. Ele era uma espécie de soldado que o país podia se dar ao luxo de perder. Ele podia morrer em um filme 100 vezes e ainda sair do cinema vivo. Sua dor foi alugada, sua coragem roteirizada, seu sangue lavado na cadeira de maquiagem. Ele se tornou o rosto que o país associou à guerra como uma máscara cuidadosamente colocada sobre uma ferida aberta.
E aqui está a parte difícil de admitir, porque complica a versão simplificada dessa história. John Wayne sabia que não era um homem estúpido. No final da década de 1940, após o fim da guerra, Wayne carregava um fardo pesado em relação a tudo isso. Ele começou a tornar seus personagens mais duros, cruéis e solitários. Passou a interpretar homens que não conseguiam se conectar com o mundo ao seu redor. Ele interpretou o soldado que sobreviveu à sua unidade, o cowboy que não conseguiu voltar para casa, o assassino que não conseguiu parar de matar. Alguns de seus melhores filmes, como Rastros de Ódio, Rio Vermelho e O Homem que Matou Liberty Valance, não são exatamente sobre heróis. São sobre homens que tiveram que se tornar algo frio para sobreviver às suas próprias lendas. John Wayne, o ator, entendeu. O que ele não podia fazer era sair da fantasia. Essa era a armadilha. E quando Audie Murphy chegou a Hollywood com sua medalha de honra e seus pesadelos, John Wayne já vestia o uniforme que havia sido confeccionado usando homens como Audie como molde. A fábrica já havia produzido o soldado. Audie Murphy chegou a Hollywood em 1945. Ele tinha 20 anos. Não tinha experiência como ator, não tinha agente. Ele tinha uma medalha de honra, uma capa da revista Life, e um amigo chamado James Cagney, que viu a capa e disse: "Aquele rapaz devia estar nos filmes." Cagney o levou para o oeste. Murphy dormiu num catre num ginásio durante vários meses. Ele era tímido, era quieto. Tinha dificuldade em olhar as pessoas nos olhos. Os estúdios olharam para ele e não sabiam o que fazer. É preciso entender algo sobre Hollywood depois da guerra. Era uma fábrica, uma verdadeira fábrica. Os estúdios mantinham os atores sob contratos de longo prazo da mesma forma que uma siderúrgica mantém seus trabalhadores. Cada ator tinha um rosto que deveria desempenhar uma função específica. O estúdio decidia que tipo de histórias aquele rosto poderia contar. Quando Audie Murphy entrou pelos portões da Universal Pictures, o estúdio olhou para ele e viu um problema. O problema era o seguinte: eles já tinham John Wayne. Eles já tinham Robert Mitchum. Já tinham Gregory Peck. Já tinham um estoque completo de rostos altos de voz grave e queixo quadrado prontos para interpretar soldados e cowboys. O que eles tinham em Audie Murphy era um garoto pequeno magro com cara de bebê que parecia ter 16 anos, que mal conseguia falar em voz alta, que se encolhia com barulhos altos no set, que não conseguia olhar diretamente para a câmera sem que seus olhos se desviassem para longe. Ele não tinha a aparência de um herói não do tipo que Hollywood vendia. Ele parecia um garoto que deveria ter sido mandado para casa. E isso, mais do que qualquer outra coisa, era o que Hollywood não conseguia perdoar. Porque o verdadeiro herói de guerra havia chegado no corpo errado. A Universal acabou contratando-o. Colocaram-no em filmes de faroeste de baixo orçamento, aqueles que passavam por 35 centavos numa tarde de sábado em cidades pequenas. Ele interpretava mocinhos com armas rápidas e nada mais. O estúdio não investiu nele. Não lhe deram aulas de atuação. Não o colocaram para trabalhar com grandes diretores. Pagavam-lhe um salário pequeno e fixo e o faziam montar em vários cavalos ao mesmo tempo. Ele fez 44 filmes em sua carreira, a maioria deles esquecida. Ele era um ator que trabalhava não uma estrela, não como John Wayne. Há uma história que Murphy contou no final da vida que eu quero que vocês guardem na memória. Ele contou que certa vez entrou em um estúdio da Universal durante as filmagens de um de seus faroestes. Olhou em volta para a equipe e percebeu que nenhuma daquelas pessoas jamais lhe fizera uma única pergunta sobre a guerra. Nenhuma. Ele trabalhava com alguns deles há anos. Eles sabiam que ele havia ganhado a medalha de honra. Tinham lido sobre seu histórico de combate nos comunicados de imprensa divulgados pelo estúdio. Usaram isso para vender ingressos, mas eles nunca perguntaram. Ele entendeu naquele momento que para Hollywood ele era apenas um nome impresso em um cartaz. O homem real por trás do nome era invisível. Você pode vender um herói de guerra. Você não pode vender o que a guerra faz com um herói. E Hollywood vende o que consegue vender. Chegamos agora ao único momento em sua carreira em que alguém quase o viu.
quando um diretor de verdade quase fez o filme de verdade sobre Audie Murphy. E o que o estúdio fez com esse filme diz tudo o que você precisa saber sobre por que ele odiava John Wayne. O filme que eles cortaram em pedaços. Em 1951, Audie. Murphy fez o único filme de sua vida sobre um soldado e não sobre um cowboy. O diretor foi John Huston. Huston foi um dos grandes diretores americanos. Ele dirigiu O Falcão Maltês. Ele dirigiu O Tesouro de Sierra Madre. Ele havia servido no exército durante a guerra e feito documentários sobre o esgotamento profissional em combate que o governo discretamente engavetou por serem honestos demais. Huston era um homem que tinha visto a guerra de verdade e não tinha paciência para filmes de guerra. Ele queria fazer um filme baseado no romance de Stephen Crane, A Insígnia Vermelha da Coragem. O livro era sobre um jovem soldado da União na Guerra Civil Americana. O soldado foge de sua primeira batalha com medo. Ele se esconde. Ele se convence de que os outros também teriam fugido. Então ele volta para a luta, sobrevive e aprende que não é nem covarde nem herói. Ele é um homem que teve medo, agiu e sobreviveu. O livro trata da solidão de estar em meio a uma batalha. Huston escalou Audie Murphy para o papel do soldado. Ele fez isso de propósito. Huston sabia que Murphy era um verdadeiro veterano de combate. Sabia que Murphy carregava as feridas para as quais o país ainda não tinha um nome. Sabia que, se pedisse a Murphy para interpretar um menino assustado e trêmulo em um uniforme da Guerra Civil, Murphy não precisaria atuar. Ele teria que se lembrar. Murphy não precisou atuar. As imagens que Huston filmou são, segundo todos os relatos de quem as viu, o melhor trabalho que Audie Murphy já fez diante de uma câmera. Os críticos que viram as primeiras cópias descreveram o filme como assombroso, silencioso e realista, de uma forma que os filmes de guerra americanos quase nunca conseguiam ser. Havia cenas de Murphy escondido atrás de uma árvore com a respiração superficial e o olhar vazio que outras pessoas da equipe disseram que tiveram que desviar o olhar. Sentiam como se estivessem invadindo algo privado. Huston entregou sua versão para MGM, o estúdio que financiou o filme. A MGM odiou. Os executivos do estúdio assistiram ao que Huston havia feito e não viram um filme que venderia ingressos. Eles presenciaram uma meditação lenta, triste e silenciosa sobre o medo. Viram um jovem soldado com olhos vazios escondido na floresta. Não viram um herói. A MGM tirou o filme das mãos de John Huston. Cortaram-no. Cortaram-no novamente. Eles adicionaram um narrador para explicar coisas que o público deveria entender pelo silêncio. Removeram cenas que consideraram muito pesadas. Removeram cenas que consideraram muito longas. Cortaram completamente algumas das melhores cenas de Murphy. Quando terminaram o filme, tinha 69 minutos menos da metade do que Huston havia filmado originalmente. Algumas das cenas que haviam deixado os críticos boquiabertos nas primeiras exibições nunca mais foram vistas. A versão original se perdeu e, até onde se sabe, nunca foi recuperada. Quando a versão de estúdio de A Insígnia Vermelha da Coragem foi lançada, fracassou nas bilheterias. Essa foi a parte mais cruel de todas. Hollywood pegou o único filme honesto já feito com Audie Murphy no elenco. Eles o cortaram em pedaços e lançaram a versão detonada. E quando a versão defeituosa não vendeu ingressos, usaram isso como prova de que o público não queria a verdadeira história da guerra. O que o público tinha visto não era a verdadeira história. O que o público tinha visto era o que a MGM permitia que eles vissem. Murphy compreendeu isso. Compreendeu isso pelo resto da vida. Disse a amigos mais de uma vez que o único filme do qual se orgulhava era A Insígnia Vermelha da Coragem, e que não suportava assistir a versão lançada porque não era o filme que tinham feito no set. Era um filme diferente, um filme mais seguro, uma versão dele com a qual o estúdio se sentia confortável. Se você assistir a versão de 1951 de A Insígnia Vermelha da Coragem, hoje você não estará assistindo ao que Audie Murphy fez.
Você estará assistindo ao que Hollywood permite que você veja do que ele fez. Essa é uma sentença dura. Reflita sobre isso. Porque essa frase também faz parte da resposta para a pergunta maior. Por que Audie Murphy passou a odiar John Wayne? Agora você tem parte da resposta. Enquanto o estúdio enterrava o único filme honesto sobre um soldado em seu acervo, pagava uma pequena fortuna a John Wayne para que ele incluísse soldados em filmes que recebiam ampla distribuição, publicidade privilegiada e audiência nas noites de sábado do Maine, na Califórnia. O soldado de verdade foi cortado. O ator que interpretava o soldado foi promovido. E Audie Murphy nunca foi homem de fingir que não percebia nada. Quando o dinheiro acabou. Deixa eu ir com calma aqui, porque essa parte da história é mais difícil de contar. A maioria de vocês já sabe como termina para Audie Murphy. O acidente de avião. Arlington. Os anos que se seguiram são anos sobre os quais quase ninguém fala. Depois do fracasso de bilheteria de A Insígnia Vermelha da Coragem, Hollywood tomou uma decisão sobre Audie Murphy. Decidiram que ele era um ator de segunda categoria e o colocaram de volta em cima dos cavalos. Escalaram-no para filmes de faroeste que não faziam jus ao seu talento nem ao seu nome. Ele continuou trabalhando. Tinha esposa e filhos para sustentar. Ele precisava do salário. Em 1955, a Universal fez um filme chamado To Hell and Back, Para o Inferno e de Volta. Era a história do histórico de combate de Audie Murphy. Ele interpretou a si mesmo. Ele se representou em cenas que realmente viveu. Ele se assistiu em um estúdio de gravação executando ações que havia realizado de verdade no pior dia de sua vida, em vez de balas. O filme foi um sucesso estrondoso. Tornou-se o filme de maior bilheteria da história da Universal até então. Manteve esse recorde por quase 20 anos, até que um filme chamado Tubarão finalmente o superou em 1975. Murphy não gostou de fazer o filme. Ele contou aos amigos que se sentiu mal durante boa parte da produção. Ele achou difícil interpretar a si mesmo. Ele disse que se sentiu como se estivesse assistindo ao próprio funeral em câmera lenta, quadro a quadro. O estúdio pagou-lhe um valor fixo. Ele não detinha uma porcentagem do filme. A aventura To Hell and Back enriqueceu a Universal Pictures. Deu um salário a Audie Murphy. Esse era o padrão. Hollywood o chamaria quando sua dor pudesse ser comercializada. Eles o ignorariam quando a dor deixasse de ser lucrativa. No final da década de 1950, Murphy estava perdendo dinheiro. Ele era um péssimo jogador. Apostava em corridas de cavalos. Comprava cavalos de corrida. Ele investiu em negócios de gado e petróleo que fracassaram. Foi processado por sócios. Atrasou o pagamento de impostos. A Receita Federal veio atrás dele. Parte disso foi culpa dele. Parte foi por causa da doença que ele ainda não conseguia nomear. Ele tinha o que hoje chamaríamos de transtorno de estresse pós-traumático grave, agravado por insônia crônica. Tomava remédios para dormir com receita médica para conseguir algumas horas de descanso. Tornou-se dependente deles. Quando tentou parar de tomá-los, os pesadelos voltaram com tanta violência que ele ficou incapacitado. Ele se trancou em um quarto de hotel por vários dias na década de 1960 e abandonou os comprimidos abruptamente. Saiu do quarto tremendo e pálido, mas estava livre dos remédios. Ele nunca falou publicamente sobre aquela semana. No entanto, ele fez algo mais. Algo que ninguém em Hollywood estava fazendo. Ele começou a falar sobre fadiga de combate. Deu entrevistas. Disse a repórteres que o governo dos Estados Unidos estava abandonando seus veteranos de combate. Ele disse que o país se contentou em colocar homens em um carro alegórico em 1945 e esquecê-los em 1955. Disse que a administração de veteranos estava com falta de pessoal de verbas e falhando com os homens que mais precisavam dela. Disse que os veteranos precisavam de cuidados de saúde mental, não de desfiles. Ele foi a primeira grande celebridade americana a falar publicamente sobre o que hoje chamamos de transtorno de estresse pós-traumático, TEPT.
E ele não fez isso por meio de um comunicado à imprensa. Ele fez isso a partir de sua própria experiência de vida. Ele contou a um repórter perto do fim da vida que ainda dormia com uma pistola alemã carregada que havia guardado da guerra. Contou a outro que em algumas noites sentava-se à janela com a pistola no colo, apenas ouvindo a escuridão. Este era o homem que Hollywood pagava para cavalgar em um faroeste de 35 centavos. Em 1968, as contas finalmente o alcançaram. Ele declarou falência. 1968. 2 homens, 1 ano. Quero que você guarde um único ano na sua mente. 1968. Porque em 1968, os 2 homens desta história estavam em lados opostos do país fazendo coisas completamente diferentes. E quando você vir o que cada um deles estava fazendo, entenderá porque esta história não é sobre uma rixa. É sobre algo muito maior. Em 1968, Audie Murphy tinha 43 anos. Estava falido. A Receita Federal estava atrás dele. Sua carreira em Hollywood estava praticamente acabada. Ele fazia participações em programas de televisão de baixo orçamento e pequenos papéis por qualquer cachê que conseguisse. Seu médico lhe dissera que suas mãos tremiam tanto que ele não conseguia mais atirar com precisão, o que significava que filmes de faroeste estavam fora de cogitação. Ele estava sendo gradualmente excluído da única profissão que lhe rendera dinheiro. Mesmo assim, continuava a visitar hospitais de veteranos homens que ninguém mais visitava. Pagava do próprio bolso, com dinheiro que não tinha para ir de avião aos funerais de companheiros soldados com quem havia servido. Ele ainda falava publicamente sobre o cansaço extremo do combate. Ainda dizia a quem quisesse ouvir que o governo estava falhando com seus veteranos. Naquele mesmo ano, do outro lado do país, John Wayne dirigia e estrelava um filme chamado Os Boinas Verdes. Os Boinas Verdes foi um filme sobre a Guerra do Vietnã. Foi o primeiro grande filme de Hollywood sobre o Vietnã. Foi feito enquanto a guerra ainda estava em curso. Apoiava a guerra. Wayne acreditava na guerra. Acreditava profundamente de uma forma que vinha de algo pessoal, embora nunca tenha revelado exatamente de onde. Para realizar o filme Os Boinas Verdes, John Wayne escreveu uma carta diretamente ao presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson. Ele pediu ao governo federal ajuda para a produção do filme, solicitando o uso de bases militares, equipamentos militares e pessoal militar. O Pentágono concordou. Deram a Wayne acesso a Fort Benning, na Geórgia. Emprestaram-lhe helicópteros, armas, veículos e uniformes. Em troca, o Pentágono recebeu o direito de ler o roteiro e solicitar alterações. Várias cenas foram reescritas a pedido do Pentágono. A versão do filme que os Estados Unidos finalmente viram foi, pelo menos em parte, uma versão aprovada pelo Departamento de Defesa. Isso aconteceu. Está documentado. Você pode ler sobre isso em arquivos de jornais e em livros sobre o período. O filme Os Boinas Verdes foi lançado no verão de 1968, enquanto os corpos de soldados americanos chegavam do Vietnã em caixões de aço. No mesmo verão, caixões de verdade em aeroportos de verdade. Ao mesmo tempo, John Wayne aparecia nas telas de cinema em um filme que o Pentágono ajudara a moldar, dizendo aos americanos que a guerra era boa, os soldados eram heróis e tudo ficaria bem. Agora, compare isso com o outro lado do espectro político. O governo estava falido e pedia ao país que cuidasse de veteranos que ninguém queria ver. Enquanto Os Boinas Verdes era filmado, Murphy comparecia aos funerais de colegas condecorados com a medalha de honra para os quais ele havia pago do próprio bolso enquanto Wayne dirigia as filmagens com helicópteros em Fort Benning. Murphy estava acordado à noite em um pequeno quarto na Califórnia com uma pistola carregada no colo. Um homem pagava com o resto da vida pelo que a guerra realmente lhe fizera. O outro ainda vendia aos americanos a imagem de como a guerra deveria ser. E eis, algo que ninguém costuma dizer em voz alta sobre aquele ano, ambos estavam fazendo aquilo em que realmente acreditavam. Wayne acreditava que a guerra era justa. Murphy acreditava que seu país havia abandonado os homens que enviara. Eles não estavam fingindo.
Ambos estavam imersos em sua própria verdade. O país escolheu a verdade mais fácil. O país comprou ingressos para os Boinas Verdes. O país deu a John Wayne mais uma década de estrelato. O país lhe concedeu um Oscar em 1969 por sua coragem e determinação. O país acabou gravando seu nome em uma medalha de ouro. O país não prestigiou Audie Murphy. Ele morreu 3 anos depois naquela montanha na Virgínia, a caminho de uma reunião sobre um pequeno negócio que deveria garantir sua estabilidade financeira. O avião estava fora da rota. O piloto tinha menos experiência do que o voo exigia. Ele colidiu com a encosta de uma colina em meio a um denso nevoeiro. Todos a bordo morreram instantaneamente. Audie Murphy tinha 46 anos. O país que ele serviu lhe concedeu uma lápide padrão na seção 46 de Arlington. Sua viúva teve que fazer uma campanha de arrecadação de fundos para cobrir as despesas da casa no ano seguinte. Isso foi em 1971. Em 1980, o Congresso concedeu a John Wayne uma medalha de ouro especial. Mesmo país, 2 homens. A matemática erra a matemática. Quando a lenda se torna realidade. Agora, quero voltar à pergunta inicial. Audie Murphy detestava John Wayne. Pessoas próximas a ele disseram isso. Outros atores que conheciam os dois também disseram isso. O ódio não era um boato. Era real. Era algo que ele carregava. Mas, eis a questão sobre esse ódio. Não era o ódio que a maioria das pessoas imagina. Não era o ódio de um homem invejoso. Não era o ódio de um homem que queria ser famoso. Audie Murphy não queria o que John Wayne tinha. Ele já havia dito isso mais de uma vez em entrevistas. Ele achava que o que John Wayne fazia era um tipo de trabalho que ele próprio não conseguiria fazer. Ele não queria ser uma estrela de cinema. Ele já tinha tentado. E odiado. O que ele odiava em Wayne não era o próprio Wayne. O que ele odiava era o que Wayne representava. Ele odiava que o país pelo qual sangrara, o país pelo qual matara 50 homens, o país que lhe dera uma medalha de honra e uma capa de revista se esquecesse de financiar os hospitais onde seus veteranos tentavam dormir à noite. Este país poderia amar um soldado de mentira mais do que um de verdade. Ele odiava que a versão mais fácil da verdade fosse a que prevalecesse. Ele odiava que se pudesse colocar um homem em um cavalo, dar-lhe um roteiro, e o país saudaria aquele homem por mais tempo e com mais entusiasmo do que saudaria o rapaz que de fato cumpriu a missão. Ele não culpou John Wayne por ser bom no que fazia. John Wayne era muito bom no que fazia. Ele era, segundo a maioria dos relatos, um homem complexo. Ele entendia a fantasia. Estava preso dentro dela da mesma forma que toda lenda acaba presa dentro da própria lenda. Aos 60 anos, depois de ter perdido um pulmão para o câncer em 1964 e ainda atuando cavalgando em cena e transmitindo uma imagem de durão, ele era à sua maneira, uma espécie de prisioneiro. Mas a fantasia vendeu. O homem dentro da fantasia vendeu. E o país comprou. Em 1962, John Ford e John Wayne fizeram um filme chamado O Homem que Matou Liberty Valance. É um dos faroestes mais famosos de todos os tempos. O filme termina com uma das frases mais citadas do cinema americano. Um repórter, ao descobrir que toda a lenda heróica de um senador famoso se baseia em uma mentira, olha para seu bloco de notas e decide não publicar a verdade. Ele diz: "Quando a lenda se torna fato, publique a lenda." Essa frase era de um filme. Essa foi também a única frase honesta que Hollywood já disse ao país sobre si mesma. Porque Audie Murphy e John Wayne não eram realmente inimigos. Eles eram as duas metades dessa frase. Wayne era a lenda. Murphy era o fato. E o país escolheu a lenda como sempre acontece. Talvez seja assim que as pessoas precisem, porque a realidade é difícil demais de encarar. Audie Murphy morreu em uma montanha na Virgínia. John Wayne morreu em um hospital cercado por seus filhos. Um deles recebeu uma lápide padrão.
O outro recebeu um aeroporto, uma estátua de bronze e uma medalha de ouro que o chamava de americano. Isso não foi por acaso. Não, essa foi uma escolha que o país fez lentamente ano após ano, ingresso após ingresso, até que a escolha parecesse a verdade. Agora vou fazer a pergunta que tenho me feito na última semana e gostaria que você pensasse sobre ela antes de rolar a página para baixo. John Wayne era uma fraude, ou ele era o homem que a América precisava colocar em um uniforme porque o país não conseguia olhar para os homens que realmente vestiram o uniforme. Audie Murphy era um forasteiro odiado, ou ele era o tipo de herói que um país prefere agradecer silenciosamente, em particular em uma pequena cerimônia com uma lápide padrão e depois esquecer. Não tenho uma resposta definitiva para essas perguntas. Não creio que exista uma. Mas vou lhe dizer o seguinte: se você passear pelo cemitério de Arlington hoje e encontrar a seção 46, poderá ficar em frente ao túmulo de Audie Murphy pelo tempo que quiser. Quase não há sinalização. Você não estará em uma rota turística. Provavelmente estará sozinho. A lápide é igual às que estão de cada lado. Você pode colocar a mão nela e embaixo estará escrito exatamente como ele pediu para ser lembrado, como um deles. Depois, se você dirigir algumas horas para o oeste e visitar o aeroporto John Wayne, na Califórnia, verá a estátua de bronze. Quase 3 metros de altura. Chapéu de cowboy. Botas. Ombros retos. Turistas tiram fotos. Crianças apontam. Ambos os homens são reais. Um deles está sendo homenageado. A outra afirmação era verdadeira. O país ainda está decidindo qual delas é mais importante. A conta ainda não foi paga. Nos comentários quero que me digam o que vocês acham. Wayne era uma fraude ou o disfarce que o país precisava? Murphy era odiado, ou apenas o tipo de herói que preferimos ver num campo tranquilo?